Então, vamos continuar com o nosso estudo de física atômica. E hoje eu queria falar de um assunto que eu disse para vocês que eu não ia falar, mas eu resolvi mudar de ideia porque eu acho que vale a pena, né? Que é sobre a interação da luz com átomos na presença de campos externos. Então a gente vai ver só um exemplo disso, né? E o exemplo da aula de hoje é efeito Faraday resonante. Ok? Então qual que é a ideia? Eu vou ter uma célula aqui com um gás de átomos. Okay. E eu vou fazer propagar por essa célula um campo eletromagnético oscilante, uma onda eletromagnética, né, que pode ter polarização linear. Inicialmente ela vai ter polarização ao longo, por exemplo, da direção X. Okay. E eu vou aplicar um campo magnético ao longo dessa direção de propagação Z, né? E eu vou observar qual que é a polarização da luz que emerge do outro lado. E aí o que o Faraday observou é que essa luz ela tem a sua polarização rodada. Então o que antes era polarização X, agora é uma combinação linear de polarização X e Y. Okay. Então isso foi observado pelo Faraday em 1800, né? E 98. Deixa eu escrever direito. 1898. Ok? E ele observou que a polarização gira e ela gira mais, né? Tem um enhancement. O efeito é mais apreciável próximo da linha de absorção dos átomos. Daí o nome ressonante, que a gente vai estudar na aula de hoje. Okay? Então vamos explicar o efeito Faraday baseado em física atômica, que a gente conhece. Okay? Então vamos considerar uma transição de um nível F igual a 1 para um nível F igual a 0. Isso é permitido, né? F é o momento angular total do sistema, né? Incluindo o momento angular do núcleo, né? No problema. E a gente vai estudar um diagrama de níveis que tem a seguinte cara. Então eu tenho aqui MF igual a menos 1, MF igual a 0 e MF igual a mais 1. Aqui em cima eu tenho F igual a 0 e aqui em cima eu tenho F embaixo, né, igual a 1. Certo? Então tem esses três possíveis valores de momento angular, menos 1, 0 e mais 1. Okay? E aí quando eu aplico um campo magnético, o que acontece é que eu tenho um shift nesses níveis de energia, MF igual a menos 1, e um shift na direção contrária de MF igual a mais 1. Isso aqui vale G nuclear, né, o momento giromagnético, incluindo total do átomo, né, vezes o magneton de Bohr, vezes o campo
na direção Z. Então tem esse shift de energia aqui para baixo e o mesmo shift para cima. Okay? E aí quando eu mando luz, né? Luz linearmente polarizada, pode ser escrito como uma superposição de luz circularmente polarizada. Então, sigma mais, por exemplo, é polarização de uma direção, o campo elétrico rodando numa direção e sigma menos rodando na direção oposta. Okay? E o que vai acontecer é que a luz linearmente polarizada, que por sua vez nada menos é do que uma superposição desses campos circularmente polarizados, uma das componentes vai interagir, digamos, com esse nível daqui, né? Então aquela que tem momento angular mais 1, né? E aquela que tem momento angular menos 1, né? Os fótons circularmente polarizados. Fóton é uma partícula de momento angular 1, né? Então, esse cara daqui só vai poder interagir com esse nível. Enquanto que aqui, esse cara, sigma menos, só vai poder interagir com esse nível. Certo? Então, como a gente sabe, né, que microscopicamente o índice de refração é uma absorção mais uma emissão, okay? Posso pensar assim, né? O meu átomo ele vai absorver o fóton, reemitir o fóton, e aí nesse processo isso atrasa um pouquinho a propagação do fóton. Então a velocidade de propagação da luz dentro do meio material muda por conta desse efeito de absorção e reemissão, né? Só que a introdução de um campo magnético muda esses níveis. E aí, como esses níveis, o comprimento de onda da luz está fixo, e esses níveis têm valores diferentes de diferença de energia, né? E como eu tenho uma polarização circular que só interage com um nível e a outra polarização circular que só interage com o outro nível, o que vai acontecer é que sigma mais e sigma menos vão ter índices de refração diferentes. Que por sua vez significa dizer que na presença de um campo magnético esse meio se torna birrefringente. Okay? E hoje a gente vai calcular essa birrefringência e vai calcular o quanto que um campo magnético altera a polarização linear de um feixe de luz atravessando por esse meio material aqui. Okay? A gente vai calcular esse ângulo θ. Então o objetivo da aula de hoje é calcular o θ. Ok? Bom, eu vou assumir que todo mundo já conhece a expressão de índice de refração, né? Próximo da linha de absorção, né? Não igual, mas próximo. Okay. E a gente vai escrever o seguinte, inspirado, por exemplo, isso tem no livro do Griffiths, de eletrodinâmica. A gente pode escrever o índice de refração complexo de um meio material nesse regime aqui. Nesse regime, a gente pode escrever ele como sendo n de ômega
aproximadamente 1 mais 2π xi0. Xi0 é a polarizabilidade do meio. Gama 0, vocês já devem ter visto isso em eletromagnetismo, né? 2 ômega menos ômega 0 mais I gama 0. Gama 0 é a taxa de emissão espontânea, certo? Gama 0 é a taxa de emissão espontânea. Okay. Eu posso chamar delta da diferença de energia para a energia da transição. Okay. E o Xi0 é a polarizabilidade do meio. Eu posso escrever isso como o número de átomos que tem no meu meio vezes a polarizabilidade por átomo, né? E se vocês voltarem, esse número aqui ele é calculado no Boedker, capítulos 2.1 e 2.2. Lembrando, a gente fez isso no efeito Stark. Okay. A gente calculou esse número em termos de parâmetros relevantes do problema, né? Parâmetros atômicos relevantes. Então tá tudo caracterizado aqui, né? Lembrando que a gente está nessa aproximação. Então eu vou ter aqui ômega menos ômega. Né? Isso daqui é delta, simplesmente. E eu vou ter ômega mais ômega 0 é aproximadamente 2. Okay? E daqui que vem esse 2. Porque, na verdade, esse cara daqui, né, ele vai com ômega ao quadrado menos ômega 0 ao quadrado. Algo assim. Que, na verdade, é ômega mais ômega 0 vezes ômega menos ômega 0, que é aproximadamente 2 ômega menos ômega 0. Enfim, eu vou deixar os detalhes para quem quiser voltar lá no Griffiths, né, em eletrodinâmica e ver. Tem modelinhos que a gente pode fazer, modelos semiclássicos de absorção, né? Mas nos capítulos anteriores do Boedker a gente também estudou absorção, né? E nessa ideia de que o índice de refração é uma absorção coerente, uma reemissão, a gente pode argumentar a favor dessa fórmula aqui, dessa expressão. Mas tem modelos semiclássicos do elétron, um modelinho onde o elétron é uma massa mola e o campo eletromagnético interage com essa massa mola, né? Você resolve as equações clássicas de movimento e aí você chega numa expressão para polarizabilidade do meio e aí você realimenta essa expressão para polarizabilidade do meio nas equações de Maxwell, na forma da equação de onda, e com isso você consegue uma expressão para o índice de refração em função do comprimento de onda, né? Da frequência da força que atua sobre esse elétron. Então esse é o modelo microscópico que leva a essa expressão aqui que eu vou assumir que todo mundo conhece. Okay. Só para complementar, tem essa ideia aqui de índice de refração sendo uma absorção que atrasa a propagação do fóton e que depois reemite esse fóton na mesma direção, né? Isso tem no livrinho do Feynman, QED é o nome do livro, Quantum Electrodynamics, The Strange Theory of Light and Matter. Eu recomendo fortemente vocês que não leram, de lerem esse livro, é muito bom. Ele dá uma visão física de vários processos em física atômica, inclusive ele faz isso introduzindo uma noção intuitiva do que é a integral de Feynman, né? Somar sobre todos os caminhos, que é a lei de propagação de movimento quântica, né? Então eu recomendo vocês lerem, é excelente, é uma leitura que vale muito a pena. Bom, então, com o campo magnético,
a gente vai ter dois índices de refração possíveis, que eu vou chamar de N mais e menos. Por quê? A gente vai ter dois, porque uma polarização circular só vai interagir com esse nível, que muda de acordo com o campo magnético para baixo, e a outra polarização circular ortogonal só vai interagir com esse nível, que muda com o campo magnético para cima. Então isso vai fazer com que a gente tenha o N mais e menos, ele vai ser aproximadamente, né, o índice de refração para sigma mais e para sigma menos é aproximadamente 1 mais 2π psi0, gama 0, divididos por 2, que multiplica ômega menos ômega 0 menos mais GF μ0 BZ mais I gama 0. Ok? E com isso a gente pode calcular a diferença desses índices de refração, né, ou a birrefringência, que é basicamente N mais menos N menos. E isso daqui é igual a menos 2π. Vou deixar vocês fazerem todos esses cálculos em casa. Não, mas é basicamente álgebra. 4GF μ0 BZ sobre gama 0 divididos por... Aqui nós vamos ter 2GF μ0 BZ sobre gama 0 ao quadrado mais 1 menos 2i ômega menos ômega 0 sobre gama 0 ao quadrado. Agora vamos introduzir as polarizações. Eu tenho polarização ao longo da direção x. Eu posso escrever isso como 1 sobre raiz de 2. Polarização mais circular. Perdão. Polarização circular menos polarização circular mais. E a polarização ao longo do eixo y eu posso escrever como sendo 1 sobre raiz de 2. Polarização mais polarização menos. Ok? Então o campo elétrico o vetor campo elétrico ele vai ser E0, digamos EX, a gente está considerando a polarização originalmente ao longo do eixo X, conforme o experimento diz. O vetor de propagação, vetor K, é uma onda plana, a gente vai considerar, ele é ao longo desse eixo Z, longitudinal ao campo magnético. Okay. E eu posso escrever isso como polarização EX vezes cosseno de KZ menos ômega T, que é a direção, a onda propagante. E quando isso passar pelo meio material, eu posso escrever isso da seguinte forma. Eu vou ter E0 sobre 2, que multiplica E menos sobre raiz de 2. Agora eu vou ter E elevado a I K menos Z menos ômega T, mais, menos, E mais sobre raiz de 2, I K mais Z menos ômega T, ok? Mais o complexo conjugado. Vocês podem ver que essa é a expressão, se eu fizer K mais igual a K menos, eu caio
nesse cara daqui. Mas agora eu tenho que levar em consideração que o vetor de onda admite dois valores possíveis, um para o índice de refração N+, e outro para o índice de refração N-, e ele é igual ao índice de refração vezes ômega sobre C, como usual, né? Usualmente a gente já tem essa fórmula aqui. Então, o que acontece é que a polarização mais vai ver o índice de refração mais e, consequentemente, o caminho óptico que essa polarização vai ver muda para esse, de acordo com esse vetor K+, enquanto que a polarização menos vê o índice de refração N-, e aí a gente tem uma mudança no caminho óptico correspondente. E lembrando que esse número aqui, né, ele vai ter uma parte real e uma parte imaginária. A parte imaginária muda a amplitude do campo elétrico. Então, a parte imaginária ela está ligada à absorção. E a parte real está ligada à refração. Se a gente fizer a conta, né, que eu não vou fazer hoje, existe uma conexão entre refração e absorção, que é o que a gente chama de relações de Kramers-Kronig. Que eu recomendo vocês olharem. Basicamente, isso está relacionado com essa microfísica de que uma mudança na velocidade da luz está associada a uma absorção e uma reemissão. Mas é muito fundamental porque as relações de Kramers-Kronig também estão relacionadas à causalidade. Então a gente pode entender essas relações entre absorção, entre o índice de absorção e o índice de refração de um meio material. Existe uma relação específica entre eles. Eles satisfazem uma relação que é imposta pela condição de que as leis da física são causais. Certo? Em outras palavras, você não pode ter uma mudança no índice de absorção sem que ocorra uma mudança no índice de refração, porque isso violaria a causalidade. Eu posso explicar isso para vocês na quinta-feira em mais detalhes, mas eu só estou querendo chamar a atenção que isso está implícito aqui na nossa discussão de hoje. Tem toda essa questão. Então, qual que é a mudança de fase que o campo vai sentir ao propagar por esse meio material? Então, a mudança de fase, que eu vou chamar pelo ângulo φ, ela vai ser igual a ômega sobre C vezes o caminho óptico, né, vezes o caminho percorrido, vezes a parte real da diferença do índice N+ para o índice N-. Claro, porque isso vai ser, né, eu posso colocar, digamos, K+ em evidência, que é elevado a I, K+, esse cara daqui eu posso colocar em evidência, e aqui vai aparecer o ângulo de fase relativa φ, que vai com a diferença da parte real desses caras, no caso da absorção. Okay? Então a gente pode calcular esse objeto, né? Essa fase. Então a gente vai ter, lembrando a definição de delta ômega menos ômega zero, e eu vou definir um número B. E aí um exercício bom para vocês fazerem é calcular essa álgebra. Definir esse cara daqui. Né? E em termos desses números, esse ângulo φ, ele é escrito como 2π ψ0 ômega L sobre C. Eu vou ter B, que multiplica 1 mais B ao quadrado menos 2 delta sobre gama zero quadrado, divididos por... Essa é a resposta final que vocês vão encontrar.
2 delta sobre gama zero quadrado mais 1 mais b ao quadrado menos 2 delta sobre gama zero quadrado. Perdão, peço desculpa, só um segundo. Então esse é o resultado em termos desses parâmetros que estão definidos, né? Então a gente sabe o quanto que essa fase gira, né? E a gente pode calcular, né? Quando essa fase for igual a π sobre 2, por exemplo, tá certo? A gente vai ter uma rotação completa de 90 graus, né, da polarização. Quando essa fase for igual a π, perdão, a gente vai ter uma rotação completa da polarização da luz. Ela vai passar de x para y. Okay. Então eu quero deixar como um exercício para vocês calcularem isso. Então, uma lista de exercícios que eu estou passando aqui. Mostrar esse resultado é fácil. A partir de tudo que a gente viu na aula de hoje, mostrar isso não é difícil. Certo? E aí eu queria chamar a atenção para vocês que com essa ideia de efeito Faraday, né, a gente vê que magnetometria, ou seja, a tarefa de medir um campo magnético, pode ser obtida, pode ser alcançada através de polarimetria. Então, se eu medir a polarização da luz que sai por esse meio material, eu consigo inferir o valor do campo magnético que está dentro desse B aqui, dado que eu conheço todas as outras constantes do meu meio material. Então, eu posso fazer um magnetômetro de Faraday. Né? Isso é um instrumento que as pessoas exploram. Okay? E aí eu queria dar mais um exercício para vocês, um problema. Okay? Que é estimar a ordem de magnitude do campo que você tem que aplicar para ter uma transição de polarização X para polarização Y numa célula de rubídio, por exemplo. O lambda da transição é na ordem de 780 nanômetros. Okay? E vocês podem assumir que a célula ela tem alguma coisa na ordem de 10 centímetros, uma célula de gás de rubídio. Okay? E aí, com tudo que a gente viu no curso até agora, né, vocês podem procurar essas informações, né, esse momento giromagnético, esse gama zero aqui, a gente já calculou em outras aulas também, vai depender do momento de polo elétrico induzido do nosso átomo. Né. Vocês podem estimar a ordem de magnitude desse campo magnético e aí vocês vão ver o tipo de campo magnético que está acontecendo aqui. Né. Bom, esse efeito Faraday ele não é o único fenômeno, né, em que você tem essa mudança do índice de refração em função do campo magnético. Tem efeitos de eletrodinâmica quântica também no vácuo, né, na ausência de átomos, em que a aplicação de um campo magnético quebra a simetria de criação de pares elétron-pósitrons no vácuo e isso induz uma birrefringência no vácuo. Mas isso é um outro assunto, né? Calcular a ordem de magnitude desses efeitos é outra coisa, envolve eletrodinâmica quântica, está um pouco fora do escopo do nosso curso, mas é legal para vocês saberem essa ideia geral de que quando você aplica um campo magnético, você quebra essa isotropia e induz uma birrefringência. Né? Isso é bem legal de ver também. Então, pessoal, esse é o efeito ressonante de Faraday. E aí, na quinta-feira, a gente continua discutindo na nossa reunião.
Até lá!